Fala galera, beleza? Aqui é o Código Urbano DC e hoje eu vou te convidar para uma viagem no tempo. Não sei se vocês lembram, mas sabe aqueles aparelhos que a gente usava antigamente, que a gente achava que nunca ia parar de existir, nunca ia sair de moda, como disquete, orelhão? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre eles hoje e relembrar um pouquinho de como era a vida com eles e o que pode ter levado, né, para a extinção, digamos assim. Embora começar já por ele mesmo, né? O orelhão, o famoso orelhão. Aqueles telefones fixos que tinham aquela forma de cuba que ficavam instalados em locais estratégicos do bairro, da nossa rua, da cidade toda. Eu não sei vocês, né? Não sei se vocês acompanharam, mas é do meu tempo e eu já cheguei a utilizar. Como é que funcionava? A gente tinha um cartãozinho, né? Cartão mesmo que chamava, e esses cartões tinham algumas unidades, então você já comprava, pelo menos que eu me lembro assim, né? Você já comprava esse cartão com as unidades, tinha alguns que eram mais caros, que tinha mais unidades e tal, e aí você comprava esse cartão, você inseria no orelhão para poder fazer a ligação, entendeu? Só que assim, por muitas vezes você já tinha o cartão, já tinha usado algumas unidades e quando ia ligar de novo, às vezes era uma ligação importante, e acabava as unidades no meio da ligação, velho. Pô, dá uma raiva, na moral, dá uma raiva retada, velho. Então, falando em dificuldade também, vamos lembrar da famosa fita cassete, que era como a gente ouvia nossas músicas antigamente, né? Hoje é fácil, a gente vai no YouTube ali, ouve uma música, salva a música, salva em vídeo, em música, da forma que quiser, nossas músicas preferidas, mas nem sempre foi assim, velho. Quem é do tempo, quem viveu, quem passou por isso aí sabe como era difícil você ouvir. Você podia até ouvir outras músicas, mas ouvir a música que você queria, aquela sua música preferida, dava trabalho, porque ou você esperava passar numa rádio, você ficava o tempo todo ouvindo a rádio ali, e quando passava, meu amigo, quando passava a música que você queria, que você estava esperando, era uma felicidade. Pelo menos pra mim era assim, entendeu? Tipo, você ouvia todos os estilos ali, estilo que você não gosta, até passar a sua. Quando passava, meu velho, era uma felicidade, velho. Tipo assim, hoje a gente pode não perceber, não tem aquela emoção toda. É bom ouvir música? Ainda ouço, é bom, é gostoso, mas não se compara, velho, aquela emoção que você sentia quando tocava a sua música preferida no rádio, entendeu? Porque demorava pra você ouvir. Você conseguir ouvir era uma dificuldade, velho. E aí quando eu não era assim, você tinha que ir lá na banca, comprar a fita que você queria, do cantor que você queria. Aí você tinha que ter um toca-fitas. Você passava, inseria, né? Clicava, no caso dava play, e aí você ouvia sua música. Depois tá você lá, bota a caneta, rebobina a fita todinha para poder tocar de novo. E por último, mas não menos importante, o videocassete. Velho, assistir filme hoje é de boa. Tem essas plataformas de streaming aí, a gente assiste, paga uma mensalidadezinha ali e assiste o filme que quiser, velho. Tem no YouTube também, você encontra filme à torta e à direita aí. Mas antigamente, pai, não era assim não. Você primeiro, eu me lembro, né? Porque eu vivi e eu aluguei muito filme, comprei filme também. A maior parte dos filmes era alugados, véio, porque era um pouco mais caro comprar. Aí o que acontece? Eu ia na locadora, chamava locadora mesmo, pô. Aí eu ia na locadora e ficava escolhendo lá na prateleira. Tinha muitos filmes mesmo. Você escolhia pela capa lá, pelo nome. Aí você pegava, né? Atrás tinha, na capa lá tinha a descrição do filme e tal, uma introduçãozinha ali. Aí você julgava se você queria levar ou não para assistir. Você escolhia tal, 2, 3 filmes, levava para casa, assistia seu filme. E aí, pô, você tinha que rebobinar a fita ainda, velho. Se você não rebobinasse, quando você fosse entregar, devolver, o cara reclamava, pô. Eu acho que tinha lugares que você ainda pagava uma taxazinha se não rebobinasse, entendeu? Fora o carão, né, velho? A reclamação que você levava. Rebobinar e voltar o filme todo, entendeu? Você pegou lá, você vai assistir do início ao fim. Quando chegar no fim, você coloca lá para rebobinar, a máquina vai
voltar o filme todo pro começo, aí você devolve. Se eu não me engano, você escolhia a quantidade de dias que você queria para você poder devolver o filme, né? O videocassete lá. Mas assim, velho, era massa de qualquer forma, né? Você ia lá, escolhia, às vezes tinha um bocado de gente lá na locadora escolhendo, tal. Eu lembro disso, eu passei por isso, aluguei filmes e era massa, velho. Assistia em casa, depois bobinava, devolvia e assim vai. E é isso, pessoal. Foi um resumo, né? Um resumo simples sobre esses objetos aí que desapareceram com o tempo. Às vezes a gente achava que ia durar para sempre, que era a maravilha ali do momento, mas o tempo passou e aí é isso mesmo. Foi sendo apagado, foi sendo substituído por coisas mais tecnológicas e tal. Nem tudo melhorou, eu penso assim, depois a gente pode conversar um pouco sobre isso, mas na minha opinião nem tudo melhorou. Às vezes algumas coisas eu creio que eram melhores antigamente, não sei se você pensa assim, né? Não estou generalizando, né? Mas algumas coisas eu creio que sim. Mas é isso, foi um vídeo simples, né? Um vídeo feito com carinho para vocês. Espero que gostem. Gostar, compartilha aí, curte. E esse é o Código Urbano DC. Até o próximo vídeo.